Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui para este novo vídeo. E hoje é um vídeo especial, porque eu estou inaugurando a minha livraria. E o link para a livraria está aqui embaixo na descrição do vídeo. Muitas pessoas vinham me pedindo isso, que eu fornecesse também a cada nova obra que eu indico aqui, um link para a compra do livro. Então eu decidi fazer isso, não de qualquer forma, mas procurando oferecer os livros na medida do que for possível, com algum desconto para vocês. E hoje, na inauguração da minha livraria, eu vou falar a respeito deste livro incrível, A Vida Intelectual, do Antonin Dalmas Sertillanges, porque esta é uma nova tradução publicada pela editora Quirion. O livro ainda está em pré-venda na Amazon, mas na minha livraria já está disponível e com 40% de desconto. Mas vejam que esse desconto só é válido até o dia 21, segunda-feira agora. Bom, este livro tem formado gerações de intelectuais em todo o mundo, desde o seu lançamento no início da década de 1920. Depois, nas 2 décadas seguintes, o Sertillanges publicou 2 edições revisadas do livro. E é com base na última edição revisada pelo autor, a de 1944, que é feita esta nova tradução. Quem já leu o livro vai ter uma ótima surpresa com esta nova tradução. É um trabalho muito cuidadoso feito pelo Roberto Mallet, que é professor de artes cênicas da Unicamp e já traduziu do francês o Léon Blois e o Ernest Hello, 2 dos mais brilhantes intelectuais católicos que viveram entre os séculos XIX e XX. Acontece que a tradução do Mallet deixou o texto muito mais agradável, com muito mais fluência e, assim, mais fácil de ser compreendido. Se nós comparamos, por exemplo, o início do capítulo 3, em que o Sertillanges fala a respeito da organização da vida diária do intelectual, o que a gente encontra? Bom, nós descobrimos que agora, nesta nova edição, o autor fala diretamente com o leitor. Na tradução antiga, o autor parecia, muitas vezes, falar aí de modo genérico, parecia se referir a um estudioso completamente impessoal, parecia falar de um intelectual que era uma figura indeterminada. Mas agora, nesta nova tradução, o texto se dirige diretamente ao leitor. O autor parece estar dialogando com a gente. Na edição antiga, há um trecho em que o Sertillanges diz, para que tudo no estudioso seja centrado no trabalho. Mas agora, nesta edição, ele diz, para que tudo em você esteja orientado para o trabalho. Se vocês compararem as 2 edições, vocês vão perceber isso. Agora, o autor dialoga com um você preciso, o você que está lendo o livro. Isso parece pouco, mas há melhorias também na própria sintaxe, na própria forma de organizar as frases, as orações. E isso, é claro, também contribui para que o pensamento do Sertillanges fique mais claro. Vou dar um exemplo, ainda do capítulo 3. A tradução antiga diz, quando se pensa num gênio, nunca vem à mente uma imagem de ele participando de um jantar. É uma tradução meio capenga,
Mas a nova tradução é mais simples, mais direta, mais precisa e também mais correta. Ela diz: quando pensamos num gênio, não o imaginamos num jantar. É uma solução muito melhor que o texto tortuoso da edição antiga. Mas vou dar outro exemplo, ainda do capítulo 3, no início da parte 2, em que o Sertilhões fala da importância da solidão. Vamos ver como é que está na tradução antiga. Está assim: na organização da vida, o ponto essencial a resguardar, e em vista do qual se opta por todo o restante, são as medidas a serem tomadas interna e externamente em prol da solidão. Bom, o tradutor faz uma volta imensa para expressar a ideia do autor, não é mesmo? Agora, na nova tradução, o Roberto Mallet abandona essa forma retórica de escrever e deixa assim: na organização da vida, o ponto essencial a garantir, e para o qual todo o resto deve convergir, é a ordenação exterior e interior da solidão. Bom, é uma solução muito melhor, sem nenhuma dúvida. Mas vejam que não se trata apenas de fazer uma tradução mais simples e mais direta. Na verdade, esta nova tradução ela é mais precisa e mais clara. Por quê? Porque ela se aproxima muito mais do original francês. Aliás, o PDF em francês está disponível na internet para quem quiser fazer mais comparações. Bom, mas seria cansativo, né, para vocês se eu ficasse aqui só comparando as duas traduções. Quer dizer, esses exemplos que eu dei já mostram que houve um salto de qualidade e que as lições do Sertilhões ficaram muito mais compreensíveis agora. Mas vamos falar um pouco do livro. Por quê? Porque esse livro é um livro indispensável a todos que estudam, a todos que escrevem, a todos que produzem conhecimento. É um livro que abarca os diferentes aspectos da vida intelectual. O Sertilhões começa falando da vocação intelectual, mostrando como, ao contrário do que o senso comum pensa, o intelectual não é um individualista, ainda claro que ele necessite de períodos de solidão para desenvolver o seu trabalho. Ou seja, todo verdadeiro intelectual ele está muito distante do individualismo. Porque, como bem fala o Sertilhões, trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem, é trabalhar atento às necessidades dos nossos semelhantes, atento às grandezas do ser humano e do sentimento de solidariedade que deve unir todos nós. Bom, ele também entra nos detalhes da própria forma de se organizar a vida de estudos, mostrando a necessidade, inclusive, das boas amizades, a necessidade de nós estarmos sempre procurando os nossos iguais. E trata de outros detalhes, como a questão da organização do tempo, a necessidade de você se concentrar, de você manter o foco no seu objeto de estudo e de se dedicar de forma inteira, de forma integral ao seu plano de trabalho. Mas uma das partes de que eu mais gosto neste livro é o capítulo 7, quando ele fala sobre a preparação do trabalho e especificamente na parte A, quando ele trata da leitura. E é uma das partes de que eu mais gosto. Por quê? Porque o Sertilhões quebra
com todo o senso comum que existe em relação à vida intelectual. Por quê? Porque todo mundo imagina que o intelectual é necessariamente alguém que lê muito. Mas o Sertillange mostra que não é nada disso. Que, na verdade, uma das regras da vida intelectual é ler pouco. Mas em que sentido ele diz isso? No sentido de que, cada vez mais, as bibliotecas e as livrarias, elas estão abarrotadas, né, de supostos especialistas. Então, você precisa saber escolher as leituras, saber o que é realmente importante ler. E o Sertillange repudia a chamada paixão de ler, a compulsão, a intoxicação da leitura. Ele diz que nós temos de ler de forma inteligente, mas não de forma apaixonada. Que nós precisamos ir aos livros exatamente como a dona de casa que vai ao supermercado com a lista de tudo que ela realmente precisa. Ou seja, o estudioso sensato, ele mantém domínio sobre si mesmo e só lê aquilo que ele pretende reter. E só retém o que pode de fato servir ao seu pensamento. Ele organiza a sua mente e não se embrutece com uma carga absurda, com uma carga desordenada de informações. Ele diz que todos falam muito em se manter atualizado. Sem dúvida, o intelectual não pode se desinteressar do que se escreve a respeito da sua especialidade. Mas é preciso cuidado, é preciso bom senso, para que a atualidade não esgote a sua disponibilidade para o trabalho e acabe paralisando você. Ou seja, é impossível seguir por todos os caminhos. E o trabalho do intelectual é fazer o seu próprio caminho. Então, você precisa ler o que se relaciona efetivamente ao seu objeto de estudo. E ler pouco, para que a leitura não devore o seu silêncio, não devore o silêncio interior no qual nós geramos, nós damos vida às nossas ideias. É por isso que o intelectual está sempre chamado a fazer duas escolhas. Primeiro, escolher bem os livros. Depois, escolher o que ler nos livros. Escolher os livros significa só beber nas fontes, frequentar só a elite dos pensadores, buscar as ideias mestras. Claro, nós precisamos pertencer ao nosso tempo. Claro, nós não podemos ser arcaicos, mas também a gente não deve ter a superstição do novo. Não, nós temos que amar os livros eternos, os livros que dizem as verdades eternas. E depois, precisamos saber escolher nos livros. Ou seja, nem tudo é fundamental num livro. E nós precisamos ler suportando muitas vezes os defeitos de um livro. Mas ler como homens livres, ler como pessoas responsáveis, mantendo reserva para exatamente proteger o nosso pensamento. O que o Sertillange quer dizer com isso? Ele quer dizer que toda leitura exige um filtro, exige que o leitor depure o que está lendo. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que um livro vale o que o próprio leitor vale. Ou seja, dizendo de uma outra forma, um homem inteligente encontra em tudo a inteligência. Mas um homem tolo, bom, ele até pode ler Aristóteles, mas não vai aproveitar. Ele vai, na verdade, projetar no Aristóteles a sua tolice. E o Sertillange conclui essa parte inicial do capítulo 7
com uma verdade que muitos de nós esquecemos, que a fonte do saber não está nos livros, mas está na realidade e no pensamento. Os livros são placas de sinalização. O que importa não é o que este ou aquele autor diz, né? Mas a forma como a nossa inteligência absorve o conhecimento e como nós recriamos aquilo que nós estudamos. Né? De forma que esse é o grande objetivo da leitura, né? Aumentar a nossa sabedoria. Ou seja, nós temos de recriar toda a ciência para o nosso próprio uso. O prefácio desta nova edição da Vida Intelectual, né, é escrito pelo meu querido amigo Olavo de Carvalho. É um texto breve, mas no qual ele coloca de forma muito sincera toda a dívida que ele tem com o Sertilhange. É um texto que termina de maneira magnífica, porque o Olavo relembra um poema do René Maria Rilke, né? Um poema chamado O Torso Arcaico de Apolo, né? E relembra na tradução perfeita do Manuel Bandeira. Nesse poema, o eu que está admirando a escultura de Apolo, né, ele termina percebendo que, diante de tanta perfeição, diante de tanta beleza, né, não adianta apenas se satisfazer com a mera contemplação. Não. É preciso mudar a própria vida. É preciso construir a perfeição da escultura na nossa própria vida. E é isso que este livro inspira nos seus leitores. Melhorar, buscar a perfeição. Este é um livro que vocês não devem ler só uma vez, mas devem voltar sempre a ele. Vocês devem revisitar sempre este livro. Com este livro, nós temos que fazer como quando nós encontramos um grande professor, né? Aquele velho e sábio professor. O que é que nós fazemos? Nós estamos sempre nos aconselhando com ele. Não é mesmo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, meus caros. Não esqueçam de visitar a minha livraria, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, e tudo de bom para vocês.